A proximidade, eu vou juntar várias missões, já que é questão de proximidade. Então eu vou falar de várias missões ao mesmo tempo. Que no caso é M1, M14, M13 e M16. Que seria projeto, ponte e caminhões. E a M16 é a questão dos círculos. Também é uma coisa importante para você lembrar que o círculo, você colocar os containers no círculo dão muito ponto. Cara, isso não pode faltar. A M16, você tem que pensar bastante nela. Colocar, por exemplo, os containers de cores nas suas respectivas cores, se você tiver esses containers, porque dão muita pontuação mesmo. É a questão de você colocar em cada círculo. O próprio Cargo Connect é considerado um círculo. A própria galinha ali, a área da galinha também é considerada um círculo. Então tem muitos círculos para você colocar coisas. Então eu coloquei a M1, projeto de inovação, ponte e caminhões. Então, por que eu coloquei essas três missões juntas? Porque essas três missões, elas estão nessa parte da pista. Ó, aqui está o caminhão. Ó, aqui está a M15. Não, aqui não está caminhão, calma aí. Aqui tá o caminhão, aqui está a ponte e aqui está o círculo da Cargo Connect. Então são três missões muito próximas. Você pode ir da base em direção ao caminhão, fazer o caminhão, fixar ele ali na ponte, abaixar a ponte, depois deixar o seu projeto de animação. Se você tiver ainda recurso, você pode, o container, por exemplo, você pode colocar algum container no círculo, pode colocar algum container em cima do próprio caminhão também, que seria a M15, ó. Você pode colocar um container que seria 20 pontos, que é uma boa pontuação também. Só que eu optaria por sempre tentar colocar os containers nos círculos. Por quê? Porque no círculo você já ganha 10 pontos se você tiver pelo menos um container no círculo. E você ganha mais 10 pontos se tiver algum container nesse círculo. Então, olha, já aí você ganha 20 pontos apenas para empurrar um objeto para um círculo. A questão de você colocar no container, colocar no caminhão pode ser um pouco difícil de você executar. Então eu não focaria muito nisso, apenas colocaria no trem se tiver ali à sua disposição para colocar. Se você tiver faltando tempo e você tiver containers para colocar, então vale a pena você mudar a estratégia para fazer isso. Então, nesses casos extremos, eu acho que vale a pena você pensar nisso. Mas, as três missões que não podem faltar para a sua missão de estratégia de proximidade é a M1, M14 e M13. São missões que estão muito próximas uma da outra. As próximas missões que não podem faltar, na minha opinião, são a M3, M5 e M16. M3 e M5 é a descarga de avião e a troca de motor. Então, e a M16 é a questão dos círculos também, que a M3 você pega um container, então é importante você utilizar esse recurso. Ó, M3 está aqui, ela está aqui nesse canto, e a M5 está logo aqui do lado, então são missões relativamente próximas, que tem o mesmo movimento de você abaixar e empurrar um objeto. Então essa aqui você levanta para cima e a outra você abaixa. Então com a mesma garra você pode fazer essas duas missões, e por isso que eu coloquei essas duas missões juntas. E porque além de elas estarem próximas, elas fazem o mesmo movimento. Então isso poupa tempo para você, poupa recurso. Você pode utilizar a mesma garra para fazer duas missões. Então você não precisa necessariamente fazer duas garras, utilizar dois motores para cada missão. Porque essas missões você precisa do mesmo movimento. Então você pode utilizar um motor, um anexo ali, uma garra só, um recurso da sua garra, para fazer duas missões. Então você poupa recurso, poupa tempo, ganha mais ponto. Então tem várias razões para você fazer isso. Então M3 e M5 eu faria com certeza. E se tiver como também colocar o container ali, por exemplo, o container que você pegar na M3, se você tiver como, coloca ali do lado, dá uma empurrada ali pro lado para colocar no círculo cinza que tem ali, que vai te dar mais ponto ainda. E a próxima é a jornada dos transportes. Por que eu coloquei ela? Ela é uma missão isolada, só assim em nome. Só que no caso ela não é totalmente isolada. Por quê? Porque ela tem duas coisas para você fazer. Você tem o avião e tem o caminhãozinho. Então eu faria também essas missões, as duas juntas, na mesma saída. Por quê? Porque você ganha 20 pontos. E se as duas informações estiverem ok, você ganha mais outros 10 pontos. Então aqui são 30 pontos, uma boa pontuação para fazer duas missões que estão muito próximas uma da outra.
Então, mesmo que elas sejam da mesma missão, é importante você considerar elas que são coisas isoladas. Então, você tem a questão de fazer o caminhão, você tem a questão de fazer o avião. Então, são coisas diferentes. E elas têm o mesmo tipo de movimento, de você bater na estrutura e aí você empurrar o caminhão, você empurrar o avião. Então, primeiro detalhe, essas missões estão muito próximas uma da outra, fazem o mesmo movimento e você ganha um bônus se você fizer as duas. Então, eu optaria também por fazer essa missão na questão de proximidade. Então, aqui nós temos 30 pontos, tem a questão aqui de mais 20 pontos, mais 30 pontos também, então 60 pontos. Troca de motor, 80 pontos. Point e caminhões, vamos ver, point caminhões, M1, M14, M13. 80 pontos, 80 pontos. Caminhão seriam mais 20 pontos, mais 10, 110 pontos. Questão da point, 110, 130. Projeto de inovação, que é M1, 130, 130. M1 são mais 20 pontos, 150 pontos e 140 pontos com a questão também dos círculos que você pode colocar, você estaria aumentando isso para 250 pontos por volta. Então você pode também acrescentar outras missões. Eu coloquei aqui as missões que são, para mim, na minha opinião, assim, muito, muito importante você fazer se você optar por essas estratégias. Mas é claro que, cara, aqui não são tantas missões. Você consegue fazer essas missões e mais algumas. Então acrescenta outras. Não fica preso só nessas missões que eu citei. Busca fazer outras. Essas aqui são as minhas recomendações assim, principais. Eu poderia colocar outras, mas eu queria focar nas missões que, cara, eu considero que você precisa fazer com certeza se você optar por essas estratégias.